A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h12 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, sendo a verdadeira igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Devemos estar sempre sendo em um só Espírito, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fica para lá, por favor. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, é muito importante a participação de vocês, a interação de vocês, que vocês estejam sempre sendo a igreja do Senhor Jesus. Esse é um dos intuitos de nossas 12 igrejas virtuais. Lembrar a todos vocês que, mesmo ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então, independente da rede social que estiverem nos assistindo neste momento, independente do município, do estado ou do país, que já alcançamos mais de 20 países com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário de nossas lives. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem o apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam, ou para onde vocês vão. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículo 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em vocês se ajuntarem conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros com 7 capítulos das Escrituras Sagradas e ser um canal para o Espírito Santo, com orações também, ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que estiverem buscando uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua oração, meditação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos nem interesses dos seres humanos, dando sempre a total liberdade ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem das diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, os livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16, perdão, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, somos apenas um canal, um instrumento para levar uma palavra do Senhor, sem nenhuma manipulação, ao coração de todos vocês, seja onde vocês estiverem nos acompanhando neste momento, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E atenção para um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês em todas as redes sociais que estão nos acompanhando neste momento. Sejam vocês também um membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e além de estar recebendo orações todas as madrugadas, sendo inscrito e seguidor e membro dessa igreja virtual, estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E também estará recebendo de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada, um livro e um capítulo para a sua meditação, pois é necessário você orar e interagir com as Escrituras Sagradas para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade
para a sua presença, seja onde você estiver. E saibam que há uma oferta que nós estamos oferecendo e não pedindo. Nós estamos oferecendo 3 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber a oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários que viemos nos reunindo e estamos nos preparando já há mais de 20 anos para darmos início a esses projetos nas internet. Já iniciamos há mais de um ano na internet, com diversas redes sociais, em diversos canais, e que o prêmio somado das nossas mais de 40 ofertas, em que nós estamos oferecendo dinheiro, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro, só das mais 40 mensagens passou de 730 milhões. Mas somente as hashtags anunciar a mensagem dos séculos, o prêmio somado do valor delas já ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro que estamos oferecendo e não pedindo para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto. E até agora, mais de um ano na internet, diversas redes sociais e canais que estamos ao vivo neste momento, ninguém apareceu para provar isso com base na Bíblia Sagrada. Pois se nós não tivéssemos material de trabalho, obras, frutos, conhecimento e entendimento físico para poder demonstrar para todos vocês que o que nós estamos falando e apresentando é o correto, é a verdade, o advogado mais incompetente lá nas primícias de nós na internet já teria conseguido arrancar esse prêmio em dinheiro de oferta de nós. Mas nós estamos aqui buscando ajuntar a igreja do Senhor Jesus em um só espírito. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos empregos, proteção para vocês nas moradias, nos comércios, nos veículos, nas empresas e nos veículos. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículo 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E como eu afirmei, nós, além de sermos um grupo de além de sermos discípulos e amigos do Senhor Jesus, também somos um grupo de empresários. E a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil, em todos os municípios, estará levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início às orações para darmos início às ministrações. Senhor Deus. Estamos nos 4 horários. Nós temos horário de 7 horas da manhã, nós temos horário à tarde, temos horários à noite e temos horário na madrugada. E aí, como vocês já viram, nós estamos oferecendo dinheiro para vocês verem o que? O grau, né, o tamanho de entendimento que nós temos na Escritura Sagrada. Estamos desafiando o mundo todo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, são revelações que eu tenho há quase 30 anos de jejum todos os dias, sem faltar nenhum dia, mais de 15 horas por dia. Oração de madrugada, mais de 2 horas de joelhos, sem faltar nenhum dia. Glórias ao nosso Senhor Deus por isso. Então, tá aí. Não se esqueça de seguir ou se inscrever nessa igreja virtual para estar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte por alguém com esse histórico, de mais de 20 anos de jejum e oração e subidas ao monte, sem faltar nenhuma única vez. E estamos, olha só, dando 3 milhões de reais se alguém provar na Bíblia Sagrada que eu não sou mais eficiente do que qualquer um deles que estão aí hoje. Glórias ao nosso Senhor Deus. Então, qualquer um advogado, mais bobo que seja,
ganha essa Exatamente. causa. O negócio é tentar. Glória ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estarei sorteando hoje os rebanhos benditos de número par, mas lembre-se que também estarei informando o livro e o capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E além de estarem recebendo orações todas as madrugadas, estará recebendo também, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, um livro e um capítulo para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3 são os primeiros a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Não deixem de conferir nossas mensagens, nossos canais, nossas igrejas virtuais, para que possamos estar sempre ajuntando a igreja em um só espírito e atentos, examinando todas as coisas. E assim como Juízes, a palavra do Senhor Jesus lá em João 7, versículo 24. Julgai, sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Livro de Juízes contém 21 capítulos. Livro de Juízes contém 21 capítulos. É o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembre-se de escolher o seu número para ser parte dos 12 rebanhos. Escolher um livro e um capítulo para ter um livro e um capítulo para a sua meditação, pois é necessário você interagir com as escrituras sagradas do nosso Senhor Deus. Livro de Juízes, que contém Livro de Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 18, para o rebanho bendito par, de número 4. Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 19, para o rebanho bendito ímpar, de número 3. E Juízes, capítulo 19, para o rebanho bendito ímpar, de número 3. Lembrando vocês todos que nós estamos vindo para poder ajuntar as igrejas, todas elas. Exatamente. Se ajuntarem. Independente que seja A, B, C, D, todo abecedário, vinham poder juntar. Glórias não vinham poder ganhar dinheiro, não. Exatamente. Vinham para poder compartilhar. Glórias ao nosso Senhor Jesus. E agora só as verdadeiras que vai se juntar, exatamente. Tá bom? Oração de número 5 é a primeira oração a ser ministrada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos a todos vocês é 100% firmado nas escrituras da Bíblia Sagrada. Poderoso Senhor Deus e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos seus benditos amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias. Lembrando a vocês todos que estão nos ouvindo, o culto tem que ser em espírito e em verdade. Exatamente. Quem sabe fazer o culto em espírito e em verdade tem uma quantia de mais de 5 milhões de reais esperando para a igreja que sabe fazer o culto em espírito e em verdade, como está em João capítulo 4, de 21 ao 26. Exatamente. Então preste bem atenção. Glórias ao nosso Senhor. E o culto em espírito e em verdade, ele tem um sorteio, tá? Exatamente. Preste atenção, Deus. Vamos estudar mais a Escritura Sagrada. Amém. Como manda as próprias Escrituras Sagradas. Palavra do Senhor Jesus, João 5, versículo 29. Examinais as Escrituras Sagradas, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E vamos iniciar a ministração no livro de Juízes, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo... Essa é a ministração que já foi realizada no versículo 1 ao versículo 18. Então, eu estarei iniciando do versículo 8 ao 14. Juízes, capítulo 18, do versículo 8 ao 14. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhe disseram: Que dizeis vós?
E eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis a um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vou-la entregou na mão. Lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Manedã, até ao dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat-Jearim, e dali passaram a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura e uma fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração do livro de Juízes, capítulo 18, a gente vê umas palavras muito importantes do próprio povo do Senhor, reconhecendo a importância que tem em verdadeiramente nos esforçarmos para receber as promessas que o Senhor Deus nos concedeu. Pois aqui no versículo 9 está escrito assim: e eles disseram: levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. A promessa do Senhor estava se confirmando, a palavra do Senhor estava se provando ser verdadeira, pois a promessa que o Senhor deu foi de uma terra que mana leite e mel. E aqui no versículo 9 ainda: não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Pois assim como o próprio Senhor Deus falou com Josué, no livro de Josué, capítulo 1, ser forte, corajoso, tem bom ânimo, esforça-te e não te plasme, porque eu, o Senhor, sou convosco. Mas o Senhor deixou bem claro que não era porque o Senhor estava com ele e Josué estava com o Senhor, que era para ele fazer isso de qualquer forma, que era para entregar tudo na mão do Senhor e ele não fazer nada, ele não ter iniciativa. O Senhor mesmo falou: esforça-te e tem bom ânimo. Palavra do Senhor Jesus no Novo Testamento também: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos entregou o jugo e o fardo, que é leve e suave, mas é necessário obras e é necessário frutos. E cabe a cada um de nós examinar as obras e os frutos que o Senhor Deus nos concedeu, cada um segundo a sua capacidade, e sejamos gratos, demonstrando a gratidão através de atitudes, para que possamos verdadeiramente, Salmos capítulo 103, através de nossas obras e de nossos frutos, o nome do nosso Senhor venha a ser ainda mais exaltado, ainda mais adorado e ainda mais glorificado. Vamos à ministração, o sorteio do próximo rebanho. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7 são os primeiros a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembrando que seguidores, inscritos, membros e ofertantes dessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, recebem orações todas as madrugadas. Livro de 1 Crônicas contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos, é o próximo a ser ministrado. E lembrando sempre a todos vocês que nós somos 12 igrejas virtuais, estamos aí buscando ajuntar a Igreja do Senhor Jesus. Dependendo da rede social, o link das nossas 12 igrejas virtuais e o horário das lives estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, basta abrir o perfil, clicando na foto ao nome da igreja e na aba de seguindo, você estará encontrando nossas 12 igrejas virtuais. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, para o rebanho bendito par de número 8, 1 Crônicas, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, 1 Crônicas, capítulo 5. E estamos nos ajuntando em qualquer um município do Brasil, independente de onde quer que você esteja. Em qualquer um município do Brasil, estamos abrindo as igrejas e se ajuntando com as igrejas que já estão lá. Nós somos mais eficientes e estamos levando recurso para elas todas. Basta elas verdadeiramente crer no Senhor Jesus, como está escrito. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, levando a palavra do Senhor com orações ao coração de todos vocês.
nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de 1 Crônicas, capítulo 4, esqueci de avisar. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer da live. Mas é necessário escolher um número que seja de 1 a 12, dos 12 rebanhos dos benditos, ou de 1 a 7, que será sorteado no final da live, para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação, para você orar e interagir com as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, para você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de 1 Crônicas... Água, por favor, produção. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e se juntar conosco em um só Espírito. Deixe aí nos comentários a palavra do nosso Senhor Deus para compartilhar o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus. Estamos aí para poder ajuntar as igrejas. O Senhor Jesus disse que aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a própria alma? Em qualquer lugar do Brasil, entre em contato conosco para poder realmente abrir uma igreja aí. Se você tiver condições, amém. Se você não tiver condições, também do mesmo jeito. Exatamente, porque estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus em um só Espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para louvarmos e engrandecermos mais o nome do nosso Senhor Deus. E aqui vamos iniciar a ministração no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 37 ao versículo 43. Exisa, filho de Sife, filho de Alom, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías, estes registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para as suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali antes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações do que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para as suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que estavam dos Amalequitas, e habitaram até ao dia de hoje. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, bateu mais uma vez com a última ministração que nós fizemos em Juízes, capítulo 18, deixando bem claro o esforço do povo para conquistar a promessa que o Senhor concedeu, a necessidade da nossa perseverança, de nós estarmos confiando no Senhor e fazendo o que o Senhor nos mandou, guardando e praticando as palavras do Senhor, assim como está escrito, porque o Senhor prepara o campo, o Senhor nos ajuda a passar pela dificuldade, pelos desertos, mas nós devemos estar ali verdadeiramente perseverando em caminhar ao lado do Senhor dos Exércitos, aquele do qual está conosco quando nós estamos junto com Ele também. Porque devemos lembrar que o Senhor Jesus propôs uma troca de jugo e de fardo. O jugo e o fardo dele é leve e suave, mas é necessário obras, é necessário frutos, é necessário esforço, é necessário a nossa participação e interação. É necessário nós estarmos ajuntando todos em um só Espírito. A igreja do Senhor Jesus não pode estar dividida, e a igreja do Senhor Jesus somos nós, os seres humanos. Por isso que estamos aí vindo para ajuntar a igreja do Senhor Jesus Cristo, que são todos os seres humanos, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E vamos ao próximo rebanho. Escolha seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Rebanho bendito par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9, são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação.
Lembrando a todos vocês que seguidores, inscritos, membros e ofertantes de nossos canais e igrejas virtuais recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta live. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de assistir nossas mensagens salvas aí, em todos, aí, dependendo da rede social, a live toda fica salva, nas outras, mas em todas elas tem os recortes aí para vocês estarem assistindo. Tem a nossa mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro, para que mostrar na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras, e elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 para o rebanho bendito par de número 10. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 5 para o rebanho bendito ímpar de número 9. Hebreus capítulo 5. Vamos ao próximo oração a ser ministrada. Não se esqueça de seguir ou se inscrever para estar recebendo orações todas as madrugadas. Oração de número 10. Rebanho bendito 10. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor. Eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão buscando nessa madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias. Estamos preparados para poder abrir mais de 100 mil igrejas no Brasil, hein? Só município no Brasil tem quase 6 mil. Nós estamos preparados para poder abrir mais de 100 mil igrejas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador. Ou se juntar com a que já esteja realmente para no mais município. Glória ao nosso Senhor Deus. Então entre em contato em qualquer lugar do Brasil. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à meditação, que eu quase li a palavra. Vamos à ministração no livro de Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente vê mais uma vez a presença do Espírito Santo de verdade, através do ministério de sorteio. Os 3 livros, todos eles sorteados, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, todos permanecem batendo na mesma tecla: a necessidade de obediência do povo para receber as suas promessas, as promessas que o Senhor concede àqueles que o amam. E como ele mesmo disse, João capítulos 14, 15 e 16, aquele que o ama é aquele que guarda a palavra dele e as pratica. Lembrando que a Bíblia todinha, ela é promessa para quem faz primeiro para depois receber. Exatamente. E aqui em Hebreus capítulo 4, no versículo 2, está escrito assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então a pregação e a fé é diferente, né? Exatamente, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui eu vou repetir para que vocês possam prestar atenção, olha. Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Como o apóstolo bem disse, a fé e a pregação são diferentes, mas ambas são necessárias, pois é necessário ter quem pregue, quem fale a palavra do nosso Senhor Deus, quem anuncie as boas novas, quem anuncie a verdadeira palavra e a verdadeira justiça. Mas o ouvinte também é importante nessa parte, pois como o Senhor Jesus falou lá em Marcos capítulo 4, a semeadura, as diferentes terras que receberam a semente é a palavra do Senhor Deus, e as diferentes terras são as diferentes atitudes que as pessoas tomaram. Pois é necessário a gente lembrar que teve a terra que permitiu que os prazeres do mundo sucumbissem à palavra do Senhor. Teve a outra que nem permitiu a palavra do Senhor sequer se enraizar, que o Satanás já conseguiu arrancar. Teve a outra terra também que não permitiu, que permitiu até florescer, mas foi de uma maneira vaga, foi de uma maneira vã, não tinha raízes, não tinha força, não tinha sustentação. Pois aqui está escrito, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A gente deve lembrar que o Senhor Jesus mandou nós nos ajuntarmos a todos, mas não nos misturarmos, porque misturar é algo profundo. E aqui a gente deixa claro que é necessário misturar a fé e a pregação. É necessário haver verdadeiramente uma comunhão, estarmos juntos em um só Espírito. A palavra do nosso Senhor Deus, a diversos patamares, é separada em diversas categorias. E cada uma parte, cada um protocolo santo, cada um ornamento santo, cada uma lei é necessário que nós cumpramos. Cada um da diversidade de ministérios é necessário nós verdadeiramente fazermos e cumprirmos como está escrito, para que a gente possa receber as promessas que estão escritas no livro desta profecia, através de nós verdadeiramente sendo fiéis e tementes ao Senhor e à palavra dele, pois ele mesmo afirmou, céus e terras passarão, mas as palavras dele jamais hão de passar. E aí vocês verem mais uma vez, por que nós estamos oferecendo 3 milhões de reais há mais de um ano e ninguém veio buscar até agora, e nós estamos falando que a gente somos mais eficientes do que qualquer um tempo físico que existe hoje. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, nós 17. somos a única igreja que você, no mínimo, tem mais de 14 livros e 14 capítulos da Bíblia Sagrada para você poder meditar. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17, vocês olham lá. Então, se na igreja que você está frequentando a Bíblia é aberta só uma vez, nós somos muito mais eficientes, só por aí. Mas tem muito mais coisa que nós somos mais eficientes, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Jesus. Estamos aqui buscando ajuntar a igreja do Senhor Jesus em um só Espírito. É isso aí. Nós queremos que aquele que já tem a sua igreja aberta e vê que está precisando realmente de acessar, se acertar. Exatamente. E vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus. Escolha seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono e estará recebendo, ao seguir e se inscrever, orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5, são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, para o rebanho bendito par, de número 6. Filipenses, capítulo 1, para o rebanho bendito ímpar, de número 5. Filipenses, capítulo 2. A finalidade dessa igreja virtual é levar a palavra, o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Levar fé para as pessoas, muita fé. Exatamente. Muita paz e muita alegria. Essa é a nossa finalidade. Exatamente. Como você já viu, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós aqui só levamos as escrituras, só a palavra. Exatamente. Sem manipulação, sem religião, sem teologia, sem nada do que eu acho, penso ou imagino, 100% firmada a palavra do nosso Senhor Deus em espírito e em verdade. Pois nós, como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que fala por si mesmo busca o seu próprio reino, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Porque as pessoas precisam de muita fé, mas a fonte tem que ser uma só, a Bíblia. A Bíblia. E oração de número 6. Oração de número 6 é a próxima oração
a ser ministrada nesta madrugada. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos iniciar a ministração no livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa ministração do livro de Filipenses, capítulo 1, é rico em informação para nós estarmos examinando. Pois logo no versículo 1, o apóstolo Paulo já está escrito assim: a todos os santos em Cristo Jesus. Pois devemos lembrar que o Senhor Jesus Cristo nos santificou e nos purificou, como o próprio Senhor Deus falou em Levítico capítulo 19, versículo 2 e 1 Pedro capítulo 1, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. E aqui logo depois, no versículo 5, o apóstolo está escrito assim: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aqui a gente vê a união dos santos, o povo, a Igreja Santa de Cristo, na cooperação pelo reino dos céus, pela justiça, pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, desde o primeiro dia e perseverando até o presente momento. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que permanecer fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna. E aqui no versículo 6 ainda está escrito: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E aqui a gente vê a importância que tem nas nossas obras, nos nossos frutos, além de serem permanentes, serem perfeitos, pois é o Senhor quem aperfeiçoa as nossas obras e os nossos frutos. É o Espírito Santo de verdade. É o Espírito Santo de verdade, exatamente. É ele que aperfeiçoa. Exatamente, para que nós estejamos sempre em um só Espírito, sendo a igreja do Senhor Jesus, com abundância de boas obras e abundância de bons frutos, para que estamos verdadeiramente focando naquilo que é necessário, naquilo que é essencial, naquilo que nos traz fé, que é a palavra do Senhor, que é a obra do Senhor, praticar a obra. Pois lembrando que, como está escrito em Tiago, capítulo 2, a fé sem obras é morta, e cabe a cada um de nós termos as nossas obras e os nossos frutos, porque o próprio Senhor Jesus afirmou em Mateus 16, versículo 24 ao versículo 27, eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. E vamos à próxima ministração, escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se sentar no trono. Rebanho bendito par, de número 12, rebanho bendito ímpar, de número 1, são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, estarem orando, meditando e interagindo com as Escrituras Sagradas. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos.
livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que aqui, na Igrejas Benditas, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada, é focado em orações e ministrações da palavra. Eu convido todos vocês que estão fazendo perguntas e interagindo, agradeço muito somente a participação de todos, mas aguardo vocês 12 minutos antes das 7 horas da noite no @mileofertadim. Dependendo da rede social, o link estará na descrição e o horário da live, caso você já tenha esquecido o que eu acabei de falar. E nas outras redes sociais, abra o meu perfil, vá na aba de seguindo, você vai encontrar @mileofertadim, escrito com 2 L's e I. Que estamos lá pronto para poder falar para vocês por quê, para quê e como, qualquer tipo de pergunta. Exatamente. O porquê que o culto não está sendo em espírito e em verdade? Exatamente, Por que estamos lá para interagir. Eles não estão fazendo até agora, não estão em contato conosco, para poder aprender como é que se faz o culto em espírito e em verdade. Então aí que tá, né? E o livro é o livro de 1 Samuel, capítulo 27. 1 Samuel, capítulo 27, para o rebanho bendito par, de número 2. 1 Samuel, capítulo 27. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1. 1 Samuel, capítulo 28. E vamos à oração da próxima ministração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 7. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Lembre-se de ir lá no ministério @mileofertadim, de segunda a sexta, das 12 minutos antes das 7 horas da noite, ou seja, às 6 horas e 48 minutos da noite, até às 7 horas e 40 minutos, onde eu estou respondendo perguntas com porquê, para quê e como sobre as Escrituras Sagradas e interajo mais com os comentários. E vamos à oração de número 7. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através dessa tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda a depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se juntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem seus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aguardo vocês no Ministério Milha Oferta Dia, que eu lá vou estar respondendo as perguntas nos comentários. E vamos iniciar a ministração no livro de 1 Samuel, capítulo 27. E leva uma multidão para lá. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Samuel, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 7. Disse, porém, Davi ao seu coração. Disse, porém, Davi no seu coração. Ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Gisleita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E disse Davi a Aquis, se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias de Davi, habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração no livro de 1 Samuel, capítulo 27, a gente vê uma palavra aqui muito interessante de Davi para a gente examinar.
Pois aqui eles falou o seguinte: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Mas aqui deixou bem claro, porém disse Davi no seu coração. Então nós devemos lembrar que devemos sempre tomar muito cuidado com aquilo que sai do nosso coração, pois o próprio Senhor Jesus mandou nós guardarmos o nosso coração, porque do nosso coração podem prosseguir coisas malignas. E aqui justamente Davi ficou com medo de Saul, que Saul pudesse lhe causar algum mal e até simplesmente eliminar a sua vida, sendo que Davi tinha a promessa do Senhor Deus. Já era rei ungido. Será que Deus ungiu um rei para poder morrer? Exatamente. Não, né? Davi, inconscientemente mesmo que não fosse a intenção de Davi, no seu coração, por um momento, houve a dúvida da promessa do Senhor. Pois se o Senhor prometeu, ungiu Davi a rei e afirmou que ele seria rei sobre Israel, como ele iria perecer nas mãos de Saul, sem nem sequer haver se tornado rei ainda. Então há certos tipos de coisa que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa intenção no nosso coração, com as emoções e com os sentimentos. Por isso que o culto deve ser racional. Romanos capítulo 12, o culto deve ser racional. E nós devemos fazer e não apenas assistir. Sem emoção e sem sentimento. Sem emoção e sem sentimento. Nós estamos aí trazendo as mais de 40 ofertas para que vocês nos examinem as obras, examinem os frutos, examinem a palavra do Senhor Deus, examinem aquilo que lhe vem sendo ensinado, as falsas doutrinas, pois é necessário você examinar, você interagir. A oferta de número 36 é a oferta que eu estarei apresentando aqui agora a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E a nossa oferta de número 36, em João 7,38, está escrito: e foi o próprio Senhor Deus quem falou para crer nele, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Por esse motivo, pedimos que examinem com atenção em João capítulo 14, versículos 23 e 24, e 26 e 27, e João 16, do versículo 13 ao versículo 15, e Salmos capítulo 82. Como você será capaz de examinar nas Escrituras Sagradas, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que se o Espírito Santo não está te ensinando todas as coisas, é porque a fonte do seu segmento de fé espiritual não está sendo como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine você e o seu segmento de fé, pois isto é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Examine Mateus capítulo 7 e João capítulo 7, versículo 24. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que esses capítulos citados foram anulados e também que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber a oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Mais uma vez, Senhor, o Espírito Santo, demonstrando a presença dele através do sorteio, até na apresentação de nossas ofertas, para que vocês possam verdadeiramente estar examinando com muita atenção. Pois a palavra do Senhor Jesus é clara: o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir. Então devemos lembrar com muita atenção e cuidado que quando não está te ensinando todas as coisas, estou me referindo aos líderes religiosos, aos cabeças das igrejas, é necessário a gente lembrar sempre com muita atenção e cuidado, pois o Espírito Santo de verdade só trabalha com aquele que guarda e pratica os mandamentos, as palavras e as leis do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que estamos aí há mais de um ano na internet e agora ninguém veio bater de frente conosco para provar que estavam certos, que estavam corretos, porque estão certos, porque as nossas ofertas servem para nós também. Basta fazer a mesma proposta que nós aceitamos. Nós estamos aqui para sermos examinados. Ninguém está isento de ser examinado. Então é muito importante nós lembrarmos que o primeiro a ser examinado é o seu líder espiritual, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9, se adora ao Senhor em vão, com base nos preceitos dos homens, pois temos que crer nele e adorar ele como ele mandou, como ele determinou. E em Mateus 23, versículo 13, o Senhor Jesus mais uma vez afirma: o líder não entra no céu e impede aqueles que estavam entrando de entrarem também. Em Mateus 23, versículo 15, o prosélito, que é o seguidor de uma religião ou de um líder religioso, é condenado 2 vezes mais do que aquele que o doutrinou, pois é dever e obrigação dele estar atento e examinando a doutrina que lhe vem sendo apresentada. Estamos afirmando a vocês: vocês não vão ao culto para poder assistir,
Vocês vão fazer um culto para Deus. E hoje mais de 90 e não sei quantos % das igrejas, principalmente no Brasil, elas estão assistindo o culto. Exatamente. Elas não estão fazendo culto. E aí ainda estão assistindo algo que está sendo 100% errado. Exatamente. E pro abençoado ali que falou de negócio de religião, que tentou se quadrar nesse negócio de religião e nunca deu certo, concordo contigo, até porque nós não temos nenhuma religião. Pois se dependesse das religiões para eu sequer acreditar no Senhor Jesus, nem seria nem capaz. Porque o Deus que eu conheço, não só pelas escrituras da Bíblia Sagrada, como o Deus que se mostrou presente na minha vida, daquele qual me concedeu a vida, porque minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e o meu irmão mais velho do que eu, vivos com saúde e perfeitos na presença do nosso Senhor Deus. Ele não trouxe uma religião no mundo. O Senhor Jesus não trouxe uma religião no mundo e nós também não seguimos nenhuma religião. Nós somos seguidores do Evangelho do Senhor Jesus e cremos nele como está escrito, como ele mandou. E o último rebanho a receber um livro e um capítulo para a sua meditação é o rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11. Seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, siga e se inscreva nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Livro de Ezequiel contém 48 capítulos. Livro de Ezequiel contém 48 capítulos, é o próximo livro e capítulo a ser ministrado nesta live. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que estejamos cada vez mais e mais sendo a igreja do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que possamos estar exaltando, adorando e glorificando mais e mais o nome do nosso Senhor Deus. Ezequiel capítulo 46. Ezequiel capítulo 46 para o rebanho bendito par, de número 12. Ezequiel capítulo 46 para o rebanho bendito ímpar, de número 11. Ezequiel capítulo 47. Lembrando que seguidores, inscritos, membros e ofertantes, nossos canais e igrejas virtuais recebem orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. E é muito importante a participação, a interação de todos vocês, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono e recebam um livro e um capítulo para a sua meditação toda madrugada, de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h12 da madrugada. E todas as madrugadas estará recebendo orações pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte. Lembrando que o ministério de sorteios é do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que faz qualquer piada e chacota não está nos ofendendo porque está ofendendo a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e com isso você sim nos ofende. Então pedimos respeito, por favor, assim como nós estamos respeitando a todos, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos está no Novo Testamento, tá bom? Exatamente. E como está escrito no Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Oração de Atos, um apóstolo foi levantado, Matias, através de sorteio, tá bom? Exatamente. Então vamos vigiar um pouco. Exatamente. E abre as firmas também quanto à palavra de Deus. Tudo aquilo que o irmão está fazendo como está escrito, não queira falar, porque senão você vai trazendo a ira de Deus contra você. E ele é o vingador dessa obra. Exatamente. Hebreus capítulo 10. Exatamente. E tome muito cuidado no julgar sem examinar. E examine Mateus capítulo 13, onde o Senhor Jesus afirmou que o reino dele é um reino de comerciantes. E nós não estamos aqui transformando vocês em comércio. Muito pelo contrário, lembrando a todos vocês que vocês são os comerciantes. Vocês são aqueles que devem ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora a fé que você está hoje, atual, fizeram de vocês um comércio. Exatamente. Vocês são a mercadoria. E o abençoado Antônio que pediu desculpa está perdoado no nome do Santo Senhor Jesus Cristo. Abençoado. Tá bom, vamos à oração. Fique em paz. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros dessa tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos iniciar a ministração no livro de Ezequiel, capítulo 46. Ezequiel, capítulo 46, do versículo 1 ao versículo 7. Assim diz o Senhor Jeová:
A porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias, que estão de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto, os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado, 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será um efa pelo carneiro e pelo cordeiro. A oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e 1 carneiro. Eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares um efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro. Mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e 1 hin de azeite para 1 efa. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa ministração no livro de Ezequiel, capítulo 46, a gente vê toda uma numerologia, protocolos santos, ornamentos santos de santidade, de santificação no Antigo Testamento. Mas há ornamentos santos, protocolos santos e numerologia no Novo Testamento também. Devemos estar sempre atentos e examinando com muito cuidado e atenção para que possamos estar interagindo com as Escrituras Sagradas e com o Espírito Santo de verdade, para que possamos trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. Por isso ele disse que o culto tem que ser em espírito e em verdade. Então continuou o Senhor Jesus Cristo ainda com o ministério. Glória ao nosso Senhor Deus. E o último livro e capítulo a ser ministrado nesta madrugada é o livro de Sofonias, que contém 3 capítulos. Livro de Sofonias, que contém 3 capítulos, é o último livro e capítulo a ser ministrado nesta live. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para estar recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação toda live e estar recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Livro de Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, é a meditação para todos nós nesta madrugada. E lembramos a vocês que nós temos a igreja que começa 12 minutos para as 7 horas da manhã. @a igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, para vocês buscarem ao Senhor durante a manhã, para vocês interagirem com a palavra do Senhor, receberem orações e ministrações da palavra, para já saírem cheios do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde você estiver indo, ou mesmo que vá ficar em casa. Lá são 22 livros. Aqui você está participando, aqui são 15. Mas lá são 22. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 8. Oração de número 8 é a última oração a ser ministrada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial. Eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. E que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através dessa tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço, muitíssimamente. Glórias a Deus, Senhor, meu muitíssimo amém. E todas as nossas orações são numeradas, porque o livro de Salmo também, as orações também são numeradas. Por esse motivo, todas as nossas orações das nossas 12 igrejas, todas elas são numeradas, mas nenhuma são iguais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração do livro de Sofonias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Palavra do Senhor, livro de Sofonias, capítulo 1. Livro de Sofonias, capítulo 1, oh glória. Sofonias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os
e os tropeços com os ímpios. Exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. E exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Sofonias, a gente vê a necessidade de santidade, de santificação, de perseverarmos fiéis na presença do nosso Senhor Deus, em espírito e em verdade, pois o Senhor santificou aos seus convidados. E é muito importante nós lembrarmos que temos as obras, temos os frutos e temos que tomar a iniciativa de buscar ao Senhor. Pois aqui no versículo 6 está escrito: e os que deixaram de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Buscai ao Senhor sem cessar. É a palavra que o Senhor Deus deixou nas Escrituras Sagradas, e é muito importante nós estarmos cumprindo, assim como está escrito. Oséias 6, versículo 3. Buscai ao Senhor sem cessar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo de verdade quem me ajuda a ser um canal, um caminho, instrumento, uma ferramenta de honra do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7 para você ter um livro e um capítulo para a sua meditação nesta madrugada. Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, com muitas orações e ministrações para todos aqueles que estão junto conosco, se juntando a nós em um só Espírito. Livro se de 1 a 7 você escolheu o número 2, você vai meditar no livro de Juízes, capítulo 18. Juízes, capítulo 18, se você escolheu o número 2. Abençoado falou, senti firmeza na falar, você tem muita fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E eu não só ouço, como eu leio, examino e medito nas Escrituras Sagradas do meu Senhor Deus Todo-Poderoso. E convidamos todos vocês também a fazerem o mesmo, se juntando conosco nas nossas 12 igrejas virtuais. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4, se você escolheu o número 4. Lembrando que se eu falar muito rápido, perder as orações, a live irá ficar salva nas outras redes sociais, @igrejasbenditas. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, para quem escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, você vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 27. 1 Samuel, capítulo 27, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 46. Ezequiel, capítulo 46, se você escolheu o número 6. E se de 1 a 7 escolheu o número 7, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, para quem escolheu o número 7, também é uma meditação para todos nós nesta madrugada. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando, seguindo, se inscrevendo e principalmente escolhendo o número para receber um livro e um capítulo para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, @a Igreja 70 Santos, até aqui o horário da madrugada, @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, seja onde você estiver, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e ministérios estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, basta você clicar no foto ou nome do perfil que está aparecendo aí, abrindo o perfil e na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro. Estamos oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E lembrando a todos vocês que são bem-sucedidos financeiramente e querem inaugurar um de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado ou no seu país, que já alcançamos mais de 20 países, entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais. Lembrando que estamos ao vivo agora em todas elas. Entre em contato conosco para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E caso você não tenha recursos e condições para inaugurar um de nossos templos físicos, mas queira um templo desse na sua região, entre em contato conosco também através das redes sociais, dos privados, e para que você possa trabalhar, seja na obra do Senhor Deus, recebendo o seu salário, como é mandamento do Senhor Jesus, ou então também trabalhar conosco de maneira financeira, ou apenas desfrutar dos frutos de ter uma verdadeira obra fazendo a diferença. Com as pessoas recebendo o comer, o beber, o dormir, o vestir, o calçar, recebendo os 4 alimentos, para o corpo, para a alma, para o espírito, para a aliança, do jugo e do fardo do Senhor Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Eu agradeço muitíssimamente a presença de todos vocês aqui do Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, Bangladesh, México, África do Sul, Canadá, Dinamarca, Inglaterra, França, Itália, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, de segunda a sexta, e assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, Senhor, muitíssimo amém. Aguardo vocês nas próximas lives, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Fique com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, meu muitíssimo amém.